Lá vou eu de novo, meus amigos. Hoje eu estou gravando aqui perto de uma janela com luz natural para fazer o teste se dá certo ou não. Nos outros vídeos de ontem eu usei a luz elétrica do quarto. Mas, como eu estou em fase de aprendizado e de teste, vamos ver se dá certo. Hoje eu estou agora nessa fase aqui, eu estou querendo contar a história de uma personalidade que foi muito importante, que eu também conheci muito ainda nos tempos de menino. E que morou lá na Fazenda Vida Nova, próximo, a Vida Nova para onde eu nasci, fica a 3 quilômetros de distância. E era muito conhecido, por dois motivos. Primeiro, porque ele fazia pescaria nos açudes nos finais de ano. Toda a vida ele reunia uma equipe, ia fazer as pescarias, fazia lá um contrato com os donos das fazendas e repartiam lá o dinheiro da venda dos peixes. Muito bem. Além disso, Luiz da Vida Nova tinha um dom inexplicável. Ele foi chamado milhares de vezes para tentar curar e conseguiu curar várias pessoas que eram mordidas de cobra, que era um problema sério. Na época que eu era menina ainda era um problema muito sério. Eu perdi meu avô Glicório e meu tio Zé por mordida de cobra. E ainda teve Tisbelo também, que foi mordido, mas dizem as pessoas que ele estava cortando capim. Quando a cobra picou, ele danou o facão e cortou o dedo e conseguiu escapar assim. Bom, o Luiz da Vida Nova, ele nasceu em 31 de outubro de 1887. Ele era filho de Bertoleza. Bertoleza foi uma conhecida escrava de Zé Batista. Eu acredito que quando Zé Batista morreu, ela ficou morando com Paulino Batista, que Paulino Batista construiu uma casa vizinha à antiga casa de Zé Batista, que essa casa de Zé Batista já tem fotografias que já circularam muito e tal, mas ela hoje está totalmente arruinada, caiu. Pois bem, eu não sei também porque deixaram cair, que era uma casa tão bonita e tal, não sei nem porque a família coisa, mas a Paulino Batista construiu uma casa vizinha a ela e morou lá muitos anos. Quando ele casou com as duas filhas de Quinca Batista, as duas primeiras esposas dele, ele morou lá nessa casa. Quando eu era menino, eu conheci muito, a gente frequentava muito essa casa, que hoje fica praticamente dentro do perímetro urbano de Timbaúba. Ela era uma casa boa, e quando Paulino perdeu a segunda esposa, que casou com a terceira, Mariana, ele se mudou para Vida Nova, que é a fazenda que fica lá bem perto do toco onde eu nasci. Bom, eu acredito que essa Bertoleza, que é a mãe de Luiz da Vida Nova, ficou morando, era escrava e como era escrava Zé Batista, ficou morando com Paulino Batista. Eu suponho, não tenho certeza não, mas dizem aí, e por aí, que Luiz da Vida Nova era filho de Paulino, o pai de Luiz era Paulino Batista, e a mãe Bertoleza. Mas eu conversando com uma das filhas de Luiz, ela disse que o pai dele tinha muito desgosto, porque disse que a mãe dele nunca revelou quem era o pai. Bom, então fica a dúvida, ninguém sabe se realmente é. Mas o problema é o seguinte, Luiz da Vida Nova foi o padrinho de Luiz, ou melhor, Paulino Batista foi o padrinho e criou Luiz da Vida Nova. Depois, quando ele ficou maior, ele foi uma pessoa de inteira confiança, resolvia os problemas de Paulino Batista, ele já devia estar mais velho, as coisas da fazenda, tudo era com ele. Muito bem, ficou trabalhando lá e depois de um certo tempo, não sei com que idade, começou esse problema de
surgiu esse dom curativo dele e ele foi muito solicitado. A filha dele me disse que a mãe anotava todos os chamados para ele atender pessoas que tinham sido mordidas de cobra e disse que ela tinha mais de 100 anotadas num caderno. Bom, eu acredito nessas coisas e realmente dizem que houve muitas curas por conta dessas orações fortes de Luiz da Vila Nova. Além de ele atuar, no caso de mordido de cobra, também ele atuava em outras coisas. Por exemplo, há muitos relatos de pessoas que se engasgaram e ele chamava lá e rezava e tal, e dava lá um jeito era assim, normalmente engasgado com o osso e o osso pulava fora. Bom, além disso, ele tinha esses poderes que ninguém explica o que é que significa isso. Contam que um dia ele estava na pescaria, aí se vocês não são modernos, não conhecem, mas eu alcancei muito isso. A pescaria, rapaz, era a coisa melhor do mundo. Pra gente era uma verdadeira festa. Primeiro a gente ficava lá olhando o pessoal lancear, às vezes vinha uma tarrafa lotada de curimatã e de peixe, era uma beleza. Os pescadores pegando traíra com landuá. O landuá é uma redezinha de coisa que tem um aro com uma coisa e eles vão conseguindo pegar traíra assim. A gente andava nas balsas, para eles faziam as balsas de bananeira ou de imburana, era uma festa. Tomava banho no açude e ainda comia umas peixadas gostosíssimas, né? Que era uma beleza. A peixada de curimatã, o pessoal fala que tem muito espinho, não sei o que, mas o nosso pessoal lá, eles fazem um stickzinho no lombo da curimatã que consegue cortar umas espinhazinhas de gancho que ela tem e dá para a gente comer tranquilamente e é um sabor excelente, muito gostoso. Pois bem, a pescaria era uma farra para a gente. Aí um dia disse que o Luiz da Vila estava lá assim, aí eles, normalmente nessas pescarias, eles escalavam o peixe, quer dizer, cortavam o peixe pelo lombo, depois salgava com muito sal e botava num lugar, principalmente nas bagaceiras dos engenhos, estendia lá para secar o sol, porque eles tinham que ficar bem seco para depois eles comercializar, levar para Caicó para vender. Lá tinha um comércio muito grande de peixe escalado. Vendiam para os brejos da Paraíba, não sei para onde, era um comércio muito ativo. Pois bem, aí disse que ele estava, numa tarde lá, estava um estaleiro grande de peixe lá nos bagaços lá, e preparou-se uma nuvem muito pesada no nascente, e os pescadores ficaram agoniados e diziam, eita Luiz, se chover vai estragar tudo, que aí molhava o peixe e não dava certo. Aí Luiz da Vila Nova disse, não, peraí, se preocupe não vai chover não. Aí disse que ele subiu na parede do açude, cruzou os braços e ficou lá alguns minutos fazendo orações, daqui a pouco as nuvens foram se dissipando e não deu nem um pingo de chuva. Essas histórias é uma das histórias que contam. A gente repete aqui, eu não sei, a gente não pode confirmar, mas não é impossível não, né? Dizem que também ele atuou várias vezes rezando para apagar incêndios, que era muito comum na época da seca lá, incêndio no pasto, era comum demais, até hoje ainda é. Pois bem, além dessas aí, ainda tem, deixa eu ver se eu lembro aqui mais alguma história assim. Meu pai contava isso, eu tenho que acreditar, porque foi meu pai que contou, né? Diz que o papai tinha um caminhão, aí ia uma estrada e tal, com o Luiz da Vila Nova, aí quando der fé, saiu um preazinho da beira da cerca, se estribuchando todo, guiçando, aí Luiz da Vila Nova, para aí, quilombo. Aí papai parou, ele foi lá, pegou o preazinho, aí cuspiu na boca do preá, e soltou ele lá, daqui a pouco o preazinho foi se reanimando e tal, daqui a pouco já começou a andar e tal, aí disse daqui a pouco saiu uma cascavel, que era uma baita, de dentro da cerca, aí essa cascavel começou a se enroscar, daqui a pouco estava morta. Bom,
Eu, pelo menos, tenho que acreditar que foi meu pai que contou, não posso nem dizer que é mentira. Mas vocês ficam, aí fica a critério de vocês, se acreditam ou não nessa história. Tem outra história também relacionada à pescaria, que disse que tinha um senhor lá, que Luiz Davi da Nova, todo ano ia pescar lá. Aí quando o Luiz chegou, ele já chegava, nem avisava. Aí chegou lá com a turma toda e a tralha. Aí o dono da fazenda tinha morrido e os herdeiros se recusaram a aceitar o preço que Luiz impôs. Aí ele atentou e tal, não tem, os herdeiros ficaram irredutíveis. Então, Luiz da Vida Nova saiu assim, arrodeou o açude todinho, aí voltou na casa. Aí chegou o herdeiro lá, que eu não sei quem era, e disse, olha, fulano, foi até bom mesmo, mas essa pescaria não ia dar certo mesmo não, porque esse peixe daqui desse açude está todo doente. Aí o cara ficou assim, tá bom. Aí Luiz da Vida Nova foi embora. Dizem que quando foi no outro dia, o peixe do açude estava todo morto, boiando em cima, na flor d'água. É outra história que contaram, eu não sei se é verdade não. Bom, e tem várias outras, muitas outras, uma história muito interessante, essa de Luiz da Vida Nova. Ainda existe os filhos dele, que já estão velhos, tem 3 filhos que moram lá em Timbaúba. E eu fui conhecer a Fazenda Manjá, assim, quando Paulino morreu, ele se casou com Janoca e comprou um sítiozinho, um sítio Manjá. Eu fui visitar esse sítio um dia com meus irmãos. E tem um açudinho, ele ficou vivendo da agricultura, da criaçãozinha de gado e tal, e vivia mais ou menos. E no fim do ano fazia as pescarias, né? Então deu para sobreviver bem. Tem uma outra história, é porque já está ficando comprido aqui demais o vídeo. A história é que um camarada quis matar Luiz da Vida Nova porque achou que Luiz tinha denunciado ele, que a polícia foi lá na casa dessa pessoa e apreendeu as armas lá. Aí ele fez uma emboscada para matar Luiz da Vida Nova. Mas disse que quando Luiz vinha dessa viagem, ele tinha que fazer uma viagem, que ele viajava muito para comprar as coisas de Paulina, essas coisas. Aí quando chegou numa determinada encruzilhada lá, a burra em que ele ia se irmou e não foi mais na estrada que era para ir não era. Aí a burra entrou para outra estrada, aí o pessoal disse, e agora, Luiz? Deixa a burra seguir no caminho que está, no caminho certo. Aí a burra foi, deu um atalhozinho, assim, aumentou um pouquinho a distância, mas deu para chegar. Depois ele soube que os camaradas tinham feito uma emboscada para ele justamente nessa estrada que ele devia passar. E ele conseguiu escapar da emboscada. Bom, é mais uma história interessante. Eu vou procurar ver se lembro, porque a minha memória já, com 83 anos, meu amigo, já não está muito boa não. Mas, à medida que for lembrando de alguma história, eu vou tentar repassar para o vídeo aqui, para alegria e satisfação do nosso primo Carlos. E eu acho que é interessante para todo mundo saber essas coisas, né? Ainda vou depois fazer o que eu prometi, uma biografia dos nossos antepassados e da minha família, de pessoas mais. Eu vou fazer aquelas pessoas mais importantes, não é que são mais importantes que todos são, mas que são mais ligados à nossa família, por exemplo. Eu vou falar mais sobre Guilhermina, de Salviano, essas pessoas que são mais ligadas à nossa família. Então aguarde que depois vem mais, viu? Um abração aí, todo mundo em paz, um abraço.